Quando uma lenda como Romário se levanta para defender um nome em meio a uma nova geração, o mundo do futebol para ouvir. E foi exatamente isso que aconteceu com Antony, que, após um início conturbado na Europa, agora é tratado como peça-chave no Betis e potencial nome de volta à seleção brasileira. Mas será que isso é suficiente para reconquistar o Brasil? Enquanto isso, o Real Madrid vive um drama silencioso. Rodrigo afastado, Vini Júnior lesionado, Mbappé pressionado e Ancelotti prestes a sair. A atmosfera em Madrid está longe de ser tranquila. Por trás dos bastidores, exigências, ciúmes velados e crises emocionais vão minando o que antes parecia um super time imbatível. A relação entre os craques e o vestiário parece cada vez mais frágil. E como se não bastasse, o futebol europeu ainda nos chocou com o rebaixamento inédito da Sampdoria, um clube histórico que sucumbiu diante de problemas técnicos e institucionais. Tudo isso, misturado a especulações sobre a SAF do Vasco, lesões em série no elenco galáctico do Real e declarações de bastidores quentíssimas, tornam essa edição imperdível. Fica até o final, porque você vai se surpreender com tudo o que está acontecendo nos bastidores dos gigantes europeus. Histórico. Sampdoria afunda e é rebaixada à terceira divisão pela primeira vez. O futebol italiano presenciou um dos capítulos mais tristes de sua história nesta semana. A Sampdoria, clube tradicional com 78 anos de história e inúmeros momentos marcantes no cenário europeu, foi oficialmente rebaixada para a terceira divisão pela primeira vez. A queda veio após um empate sem gols diante do Juve Stabia, encerrando a participação da equipe na Série B com o terceiro pior desempenho da competição. A temporada da Sampdoria foi caótica desde o início, com problemas financeiros, trocas constantes no comando técnico e desempenho irregular. O time não conseguiu reagir. Andrea Pirlo, lenda da seleção italiana, começou o ano como treinador, mas rapidamente foi substituído. No total, 4 técnicos tentaram evitar o colapso, sem sucesso. A equipe terminou a Série B na 17ª colocação, a apenas 1 ponto de escapar da zona de rebaixamento. Mais do que um drama esportivo, a queda escancara a crise institucional que o clube enfrenta, sob comando de Andrea Radrizzani, que, ironicamente, também está interessado em comprar a SAF do Vasco. A Sampdoria vive um momento de fragilidade histórica. O clube também foi eliminado da Copa da Itália de forma precoce, levando uma goleada da Roma. Agora, resta o desafio de reconstruir a identidade de uma camisa que já foi símbolo de resistência e glória nos gramados da elite. Surreal. Real Madrid entra em colapso com lista absurda de lesionados. E Vini Júnior é o novo nome. A temporada do Real Madrid caminha para o fim. E os merengues não terão apenas os tropeços em La Liga e na Champions para lamentar. O clube espanhol enfrenta uma verdadeira epidemia de lesões que assombra o elenco desde os primeiros meses de 2024. E agora, a situação se agravou. Vini Júnior está oficialmente fora dos próximos jogos. O brasileiro sofreu uma torção no tornozelo esquerdo e se junta a uma longa e preocupante lista de desfalques que inclui nomes como Militão, Carvajal e Alaba. A enfermaria do Real parece uma extensão do vestiário. No total, são 8 jogadores lesionados, alguns afastados há meses. Carvajal e Militão, por exemplo, vivem um drama pessoal com lesões gravíssimas de ligamento, sofridas ainda em outubro e novembro do ano passado. E mesmo com o rodízio de jogadores ao longo da temporada, o clube não conseguiu evitar novas baixas, como a de Camavinga, Mendy, Rüdiger e agora Vini Júnior e Lucas Vázquez. A situação gerou revolta nos bastidores. Florentino Pérez, presidente do Real, chegou a entrar em contato direto com FIFA e UEFA para protestar contra o calendário excessivo do futebol europeu, apontado como uma das causas principais das contusões em sequência. O Real Madrid, um dos elencos mais valiosos e profundos do mundo, termina a temporada fragilizado, com dúvidas na defesa, ataques desfalcados e um sentimento de frustração por ver um time promissor sendo minado, pouco a pouco, pela ausência dos seus principais nomes. Rodrigo preocupa o Real Madrid e desabafa: "Não estou bem." O clima no Real Madrid, que já não era leve após a derrota no último El Clássico,
ganhou mais um ingrediente dramático. Rodrigo não está bem, e não apenas fisicamente. A ausência do atacante no clássico contra o Barcelona não passou despercebida pelos torcedores. E Carlo Ancelotti fez questão de explicar o motivo. Além da febre que o tirou de alguns treinos, o brasileiro está emocionalmente abalado. Quando um jogador não está bem, ele também não está bem emocionalmente. É normal, disse o treinador em coletiva. Rodrigo está enfrentando mais do que uma simples gripe. O desconforto muscular, somado ao desgaste emocional e à pressão por desempenho, criaram uma tempestade pessoal para o camisa 11. Nas últimas semanas, sua presença em campo foi tímida e os rumores de descontentamento aumentaram. A imprensa espanhola chegou a especular que ele estaria insatisfeito com o clube, o que Ancelotti tratou de negar, enfatizando o carinho do elenco pelo jogador. Apesar da fase complicada, Rodrigo ainda é uma peça valorizada internamente. São 22 participações diretas em gols em 50 jogos na temporada. Números que revelam consistência, mesmo longe do brilho de outros momentos. O brasileiro, que viu Vini Júnior, Bellingham e Mbappé ganharem os holofotes, agora luta para reencontrar seu espaço e, principalmente, seu equilíbrio. Bastidores explodem no Real Madrid. Vini Júnior incomoda Mbappé. A calmaria no vestiário do Real Madrid parece ter os dias contados. Segundo o jornal francês Le 10 Sport, a renovação de contrato de Vinícius Júnior, que o tornará o jogador mais bem pago do elenco, causou um incômodo real em ninguém menos que Kylian Mbappé. O francês, recém-chegado e com status de astro mundial, teria recebido com desconforto a notícia de que o camisa 7 brasileiro ultrapassará seu salário, mesmo sendo ele o grande nome da nova era galáctica do clube. O portal Defensa Central, especializado em cobertura dos bastidores merengues, traz uma versão mais diplomática, mas que não alivia o clima. Segundo a publicação, Mbappé não está enciumado, mas movido à ambição. Quer reconquistar o posto de maior estrela do clube, tanto dentro quanto fora de campo. E isso inclui, claro, ser o mais bem pago e favorito ao prêmio de melhor do mundo. A relação entre os dois craques, pelo menos por enquanto, segue respeitosa e há admiração mútua. Mbappé chegou a dizer, meses atrás, que não se imagina no Real sem Vini. No entanto, nos bastidores, o desafio de conviver com dois egos gigantescos começa a ficar mais evidente. A temporada termina com um sabor amargo para o francês, criticado pela torcida após a eliminação na Champions e ofuscado pela classificação do PSG, seu ex-clube, a final europeia. Romário aposta alto. Antony vai voltar para a seleção. Em uma visita à Espanha que começou com o clássico entre Barcelona e Real Madrid, Romário surpreendeu ao fazer uma parada especial em Sevilha. E não foi por acaso. O ex-camisa 11 da seleção brasileira foi ao encontro de Antony, destaque absoluto do Real Betis, e fez uma declaração pública que ressoou forte entre os torcedores. Ele vai voltar para a seleção. É só manter o que está fazendo. O momento foi registrado em vídeo pelo próprio Betis. No gramado do estádio Benito Villamarín, Romário demonstrou encantamento com a fase vivida por Antony e fez questão de lembrar que já acompanhava o atacante desde os tempos de Ajax. Eu via ele jogando na Holanda e já sabia que ia voar. Hoje ele joga com o coração, e isso é o que mais importa. O caminho para a Copa do Mundo está aberto para ele, afirmou o baixinho com entusiasmo e convicção. Desde que chegou ao Betis por empréstimo em janeiro, Antony reviveu o futebol leve e provocador que o destacou na Europa. Com 21 jogos, 8 gols e 6 assistências, ele não apenas ganhou o carinho da torcida espanhola, como também reacendeu a esperança de vestir novamente a amarelinha. Romário, um dos maiores nomes da história do futebol, não é de fazer elogios por acaso. E quando um campeão do mundo aposta alto, o Brasil inteiro volta os olhos. E no meio de tantas notícias, um fio invisível parece costurar os destinos desses nomes que movimentam o futebol mundial. De um lado, Vini Júnior e Rodrigo enfrentam dúvidas, críticas e lesões num Real Madrid que parece viver uma transição turbulenta. Do outro, Antony renasce com a camisa do Betis e ouve de ninguém menos que Romário uma previsão que ecoa como profecia. A volta para a seleção está próxima. No centro dessa reconfiguração está Carlo Ancelotti.
E agora eu quero saber de você. Você acha que o italiano conseguirá repetir na seleção os anos de glória que alcançou com Vinícius e Rodrigo no Real Madrid? E você acha que Antony pode fazer parte dos planos do técnico para a Copa de 2026? Comenta aqui embaixo a sua opinião, que eu quero muito ler. Não esquece de deixar o like se curtiu o vídeo, se inscreve no canal para não perder as próximas bombas do futebol e ativa o sininho para ficar por dentro de tudo. Nos vemos no próximo vídeo.